Muito obrigado, meu irmão. Amém. Nós ficamos felizes de estarmos mais uma vez aqui, tanto eu como a minha família, também acompanhando alguns irmãos da segunda igreja presbiteriana de Linhares, que certamente está alegre de nos ver ou de saber que estamos aqui representando aquela igreja, louvando ao Senhor com os irmãos. Trago um abraço para os queridos irmãos e do conselho também da segunda igreja de Linhares, como seu presidente do conselho. Irmãos, nós, da última vez que estivemos aqui no acampamento, eu não lembro bem, porque eu já vim algumas vezes, eu não lembro em que situação, nós falamos sobre o verdadeiro Jesus. Basicamente foi isso. Qual o Jesus que a igreja hoje conhece? Mostrando um confronto entre aquilo que as Escrituras falam sobre quem era Jesus e sobre o que a igreja hoje pensa, o que o mundo pensa sobre quem é Jesus. Hoje nós não vamos dar esse enfoque, nós não vamos partir para um outro enfoque. Nós hoje falaremos sobre perder e ganhar e crescer espiritualmente. Esse parece ser um assunto assim meio estranho, né? Mas no cristianismo existe uma máxima. A máxima é que só podemos ganhar se perdermos. Se nós não perdermos a nossa vida, nós não vamos ganhar uma outra. Essa é a verdade máxima do cristianismo, porque Cristo, para nos ver viver, Ele teve que morrer para morrer a nossa morte, a fim de que pudéssemos viver a sua vida. No cristianismo é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela expõe que os homens, eles só podem viver vida piedosa se forem atribulados. E tribulação normalmente tem a ver com perder certas coisas que nós temos como coisas preciosas. E parece que o cristianismo desde sempre teve essa situação de ter que perder para ganhar. Por isso nós vamos orar agora. Eu vou pedir licença ao presbítero para que possamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos dê um coração quebrantado e submisso para perder. Vamos orar pedindo a Deus que nos ensine a perder. Senhor, nós precisamos aprender a perder, Pai. Nós precisamos ter um coração sincero no momento que estamos sendo provados pelo Senhor. Que as perseguições e as provações sejam, Senhor Deus, encaradas como a Tua palavra nos ensina. Instrumentos de ensinamento, de aperfeiçoamento, de purificação. Que o Senhor nos passe pelo fogo, Pai, a fim de que possamos perder a impureza. Perder aquelas coisas que nós julgamos tão preciosas. Nos ajuda, Senhor Deus, a aprender com a Tua palavra a perder. É assim que nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aprender a perder, irmãos, com os irmãos do passado. No passado, no momento em que o cristianismo ele começa a se tornar uma, vamos dizer assim, religião muito forte naquela região do Oriente Médio, Ásia, uma parte da África, e já chegando à Europa, nesse momento em que o cristianismo ele toma uma força, como de fato nós sabemos que ele tem, ele mudou, não há nada mais influente, não há nada que tenha transformado mais o mundo do que o cristianismo, nada. E quando ele se tornava influente no mundo, ele se tornava influente não da forma como normalmente os judeus pensavam que ele se tornaria influente. Os judeus esperavam que Jesus Cristo, o Cristo, quando ele se manifestasse, ele seria alguém poderoso em armas, líder governamental, libertaria de forma triunfante, avassaladora a nação de Israel do jugo administrativo, militar, político de qualquer império que estivesse ali vigorando. Império Romano, Império Grego, Império Persa, Império Babilônico, egípcios, assírios, não importava.
Messias se manifestasse, a ideia que o judeu tinha era que Jesus traria uma libertação política, militar. Eles teriam liberdade, a liberdade que antes existia no período em que o rei Davi reinava sobre Israel. Os reinos, os impérios, por conta dessa visão milenarista, essa visão triunfante do judeu, e que buscava a liberdade religiosa para os seus princípios religiosos, na cabeça dos governantes dos impérios que dominavam Israel, eles sabiam que essa parte era uma parte assim, muito delicada para o judeu. Um judeu jamais ele aceitaria qualquer tipo de dominação exterior sobre a sua religião. Eles poderiam até se sujeitar em termos administrativos, mas jamais eles se sujeitariam em termos religiosos. E por conta disso, na época do Império Romano, ainda que todos os outros povos tivessem uma obrigação de adorar o imperador, que era o fator unificador do império, segundo as teorias do império, porque na cabeça do imperador, o que acontecia? Se o povo tivesse uma religião só, essa religião uniria o povo. É aquilo que passou a ser conhecido na história de apraxia romana. A apraxia romana, ela unificava, segundo a teoria do Estado romano, o povo em torno do poder central. E a figura central dessa paz romana, que se espalhava pelo mundo, era o imperador. E o imperador tinha que ser adorado. Ainda que você tivesse a sua religião local, os seus costumes locais, o imperador tinha que ser adorado. Só que os judeus desfrutavam de um privilégio que outros povos não tinham. Qual era esse privilégio? Poder adorar exclusivamente ao seu Deus. E quando o cristianismo, como eu já estava dizendo, quando o cristianismo ele tomou a força mundial, mesmo sem ser um poder governamental, o que foi que aconteceu? Começou-se então a entender que o cristianismo era uma seita do judaísmo. Esse foi o primeiro entendimento dos líderes dos governos daquela época. O cristianismo era uma seita do judaísmo. Na verdade, naquela época não se chamava cristianismo, se falava a respeito dos que seguiam Nazareno ou os do caminho. Depois passaram a ser conhecidos como os discípulos ou cristãos, aqueles que imitam o Cristo ou a Jesus Cristo. Num primeiro momento, isso foi vantagem para os cristãos. Ainda que os judeus eles começassem a promover uma perseguição, essa perseguição ela não contava com total apoio do império. Só que com o passar do tempo, quando o Império Romano ele começou a abrir os olhos para o que estava acontecendo, eles também passaram a perseguir os cristãos e com a ajuda dos judeus. Existia um imperador chamado Domiciano, que esse imperador chamado Domiciano ele era muito maléfico, ele era mau ao extremo. Na época dele, na época de outros como Adriano e etc., eles perseguiam os cristãos a ponto de terem criado uma forma toda especial para matar os cristãos. Qual era essa forma? Eles fizeram um grande boi de bronze e acendiam uma fogueira embaixo dele. Só que dentro do boi de bronze, que era ouro, eles colocavam os cristãos. E os cristãos eram cozinhados ali. E enquanto eles estavam sendo cozinhados, irmãos, eles imitavam os urros de um boi. É perder para ganhar. Os cristãos sempre souberam disso desde o início. A força do cristianismo nunca foi as armas, porque a maior arma de um cristão é aquilo que habita em nós, que no caso é o seu espírito, o Espírito de Deus.
Os cristãos ganharam todas as batalhas. Os cristãos eles transpuseram todas as barreiras. Eles conseguiram vitória contra todo tipo de perseguição, mas foi passando por elas. Não foi fugindo delas. E agora vocês vão entender por que eu falei tudo isso. Abra sua Bíblia, por favor. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Os irmãos vão ler juntamente comigo, por favor. Os irmãos leem na tradução de vocês, eu vou ler a tradução, para que vocês possam entender melhor, acompanhando, comparando com aquilo que vocês estão lendo aí na área. Aqui é uma tradução pessoal. Então os irmãos vão lendo na tradução de vocês, eu vou lendo aqui na minha, e vocês vão comparando, para que vocês possam ver e desenrolar aquilo que muda um pouquinho para explicar justamente o que ele está querendo enfatizar no texto. O autor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é. Tendo consequentemente ao redor de nós tão grande nuvem de testemunhas, abandonemos todo o impedimento e o envolvimento com o pecado e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando o olhar no fundador e consumador da fé, Jesus, o qual, para obter a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem fazer caso da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal oposição da parte dos pecadores contra si, para que não vos canseis nas vossas almas demasiadamente. Queridos, os cristãos que receberam essa carta, eles estavam passando justamente por este problema. Eles notaram que eles perderam os privilégios de judeu. O judeu desfrutava de certos privilégios do império, não só religiosos, mas também comerciais. Então o que estava acontecendo? O anteriormente judeu conhecia o Senhor Jesus Cristo, cria nele como Messias. Passava a ser perseguido porque não estava mais identificado com o judaísmo. E essa perseguição era sistêmica, ou seja, ela se expandia por várias áreas da vida do antigo judeu. Era religiosa e era comercial principalmente. Porque, por exemplo, você estava numa cidade do Império Romano e existia um grupo de comerciantes que era judeu. E esse grupo de comerciantes judeus, eles estavam numa espécie de CDL. É CDL que chama? Não sei como é que chama aqui na cidade. A Câmara dos Dirigentes hoje. Era mais ou menos isso, um CDL. E eles tinham os benefícios de estarem dentro de uma câmara como essa. Quando a pessoa se convertia, ela passava a perder aqueles tipos de privilégios e passava a ser perseguido pelos próprios com a ajuda do Estado. Então, o que estava passando pela cabeça dos leitores, dos primeiros leitores da carta aos Hebreus? Estamos perdendo privilégios. Será que Cristo vale tudo isso? É daí que vem a resposta em uma série de sermões, porque a carta aos Hebreus é uma coleção de sermões. São sermões com aplicações e depois um novo sermão, aplicação e depois um outro sermão. E qual é a ênfase que é dada desde o início nessa carta? É que Jesus é superior a todos, não é assim? Ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacrifícios, ele é superior ao sacerdócio, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior aos anjos, ele é superior a todos. Por quê? O capítulo 1 começa dizendo: ele é a expressão
exata do ser de Deus. Há algo superior, alguém que encarnou e que é chamado da expressão exata do ser de Deus? Não. Então, qual era a mensagem que estava sendo aqui transmitida aos irmãos hebreus? Simples: morra, seja perseguido, pode perder tudo, vale a pena. Jesus é superior a toda aquela antiga aliança. Ele é a plenitude dos tempos. O argumento, ele chega ao ápice no capítulo 11, a ponto de o autor aos Hebreus argumentar dizendo que todas as outras pessoas que eles antes tinham como referencial, sim, eles só foram salvos porque tiveram fé em Jesus, o Jesus que eles nem viam, sabiam só da promessa. O final do capítulo 11 diz o quê? Que sem nós eles não seriam aperfeiçoados. O que significa isso? Que se não fosse esse momento em que Jesus veio sobre a terra e morreu por eles do passado, nesse tempo que morre também e nos salva, eles não sairiam daquela antiga aliança, daquele antigo pacto, daquela antiga condição, para essa nova condição em que, na plenitude dos tempos, na história, no tempo e no espaço, todos seriam salvos. Então eles eram salvos pelo que viria. Nós somos salvos pelo que já veio, que é superior a tudo e a todos. Por isso que esse autor, ele chega no capítulo 12 e ele vai começar um momento de exortação àqueles irmãos. Por que eles estavam necessitando dessa ordenação, dessa exortação? Abra comigo aí, por favor, antes que a gente entre no texto, no capítulo 5. Capítulo 5. Desde o capítulo 5, você vai observar, a partir do versículo 11, um desenvolvimento da ideia de que eles precisam crescer espiritualmente, até que então, do capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 3. Então, eu vou aqui focar somente... Desculpa, eu estou aqui no lugar errado, a Bíblia passou um pouquinho, só um minutinho. No capítulo 5, ele vai começar a desenvolver a ideia de que eles precisam crescer espiritualmente. Eu vou ler tudo, porque senão pode ser que tenha alguma dificuldade no entendimento. Vamos ler a partir do capítulo 5, versículo 11 até o versículo 3 do capítulo 6. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto nos tendes tornado tardios em ouvir. O ponto é esse. As perseguições estavam criando as dúvidas, e com as dúvidas o povo estava começando a ficar tardio em ouvir, ou seja, eles estavam começando a ter dificuldades de ouvir a palavra de Deus. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, olha o que ele diz aí: quando o povo já deveria estar numa condição de mestre por causa do tempo da conversão, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então observe, o autor aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: vocês já deveriam ser maduros na fé, receber alimento sólido e não estão recebendo. Por quê? Porque estão se tornando tardios em ouvir, difíceis de serem ensinados. Versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso,
pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, qual é o fundamento que um cristão tem que conhecer bem? O fundamento da doutrina. Essas coisas. Hoje a gente sabe que o povo não conhece. A verdade é essa. E aí, irmãos, é que nós entramos na questão do capítulo 12. Vamos então para o capítulo 12 e vamos observar algumas questões que são muito importantes para que uma pessoa ela verdadeiramente persevere na fé. Se a exortação era para que eles continuassem sendo perseguidos na fé, como é que se faz isso? Se nós estamos observando que o autor dos Hebreus sabia que existia uma deficiência para ouvir, ele sabia que as pessoas não estavam crescendo espiritualmente como deveriam crescer, a ponto de, se nós pudéssemos aqui usar uma figura, o autor dos Hebreus estava dizendo que eles estavam parecendo anões, velhos, mas pequenos. Tinha toda a aparência de uma pessoa adulta, mas não era um homem grande, uma mulher grande o suficiente. Como então resolver essas questões? É claro, evidentemente que à luz de toda essa perseguição, os verdadeiros cristãos, eles sempre perseveraram. E eles perseverarão porque eles vão aprender o caminho que estamos aqui agora passando a aprender ou sendo lembrados. Lembrando de tudo aquilo que você já sabe sobre o cristianismo, de todas essas coisas fundamentais que você já sabe do cristianismo, eu vou partir desse ponto e, se der tempo, eu volto àquelas coisas básicas. É o argumento do autor aos Hebreus. Quem sabe, depois de todo esse sermão aqui, depois dos pontos que eu vou colocar aqui para que você aprenda a perseverar, você atente para aprender as coisas que você ainda não sabe, porque sem saber elas, você vai ter dificuldade de aplicar esses 3 pontos que o autor dos Hebreus coloca. Então vamos lá. A primeira coisa que o autor dos Hebreus ensina aos crentes que estavam perdendo as coisas e que tinham que perseverar em meio à perda era que eles deveriam lembrar dos que já haviam vencido a batalha. Eles deveriam lembrar daqueles que já perderam anteriormente, mas que receberam a glória eterna. Por quê? Olha como ele começa o versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, deixa eu ler aqui na minha tradução, que aí explicaria melhor para vocês. Tendo consequentemente ao redor de nós tão grande nuvem de testemunhas, observe a consideração. É assim que está literalmente construído no original. Levando em consideração, tendo consequentemente, esse grupo de crentes do passado, que perderam, que foram perseguidos, foram a minoria. Ora, quem é que pode dizer que Abraão era a maioria? Que Noé era a maioria? Noé era a maioria, irmãos. Noé recebeu outro benefício que não tenha sido do Senhor? Não. O povo de Israel não era a maioria do mundo. Existia muito mais pessoas que não temiam a Deus e que não conheciam o Deus de Israel do que quem temesse, quem conhecesse. Assim como nós hoje, irmãos, nós somos a minoria, mas a minoria mais vitoriosa do mundo, mas somos a minoria.
e lembrar daqueles que viveram no passado, que nem tiveram o nosso privilégio de falar a respeito daquilo que já foi executado, é uma bênção. É uma bênção. E é esse o argumento. Ora, se eles suportaram crendo na palavra de Deus, por que vocês não suportarão crendo, confiando, tendo fé na palavra de Deus? Por que não? Existe gente que pega esse versículo 1 aqui, nesse começo, e faz quase uma teologia espírita com base nele, dizendo assim: está vendo? Ó, os crentes do passado estão como se estivessem numa arquibancada, torcendo por você. Como se tivesse todo mundo lá no céu vendo o que está acontecendo aqui, torcendo por nós. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está querendo enfatizar é que esses que foram citados no capítulo 11 são um exemplo vivo de que podemos suportar as tribulações, podemos perder-se a minoria, podemos ser os mais indignos aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus nós jamais seremos indignos, porque digno foi o Senhor Jesus Cristo de nos substituir em tudo e nos imputar essa justiça que vem somente dele. Ele imputou essa justiça a nós, ele imputou a justiça dele aos seus pais, se eles foram crentes e se estiverem no Senhor. Ele também imputou essa justiça a tantos outros crentes na história da igreja, a tantos outros irmãos que derramaram seu sangue, que foram mortos na noite, por exemplo, de São Bartolomeu, no século XVI, quando muitos crentes huguenotes, reformados como nós, foram mortos brutalmente porque criam na palavra de Deus. Perderam as suas vidas, mas acharam outra muito melhor. Irmãos, se nós não estivermos munidos desta esperança, se nós não estivermos convictos de nossa crença, se nós não estivermos certos de que estamos na fé, na plena fé de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não passaremos pelas perseguições sendo perseverantes. Não passaremos. Porque tudo na nossa vida se resumirá àquilo que nós temos agora. Por isso que, se você for perseguido no seu trabalho e você tiver fé, esperança, você sabe que você tem crido, o seu patrão pode até dizer: se você não fizer essa maracutaia para mim, eu vou te demitir. E você diz: pode me demitir, porque o Senhor Jesus é que manda na minha vida e eu vou fazer do jeito que agrada a Ele. Sabe o que você vai dizer para o seu patrão se você não tiver fé de verdade? É: sim, senhor. Sim, senhor. Chama até de sim. Aí a pessoa faz as continhas na cabeça: vou perder o carro porque eu não vou poder mais pagar a prestação do carro. Vou perder a casa porque eu não vou poder pagar a prestação da casa. Aí eu vou perder o conforto que a minha família tem. Então, peraí, vamos dar um jeitinho. A gente gosta de jeitinho, não gosta disso. E o segundo princípio é justamente esse. Observe o que o texto continua dizendo. Usando a figura dos Jogos Olímpicos, esses jogos na antiguidade, os homens, só homens poderiam ir ao estádio onde estavam acontecendo os jogos. E é interessante, quando eles corriam nus, para evitar o peso e assim conseguir correr mais. Nus, somente nus, por isso que mulheres não iam. E observe a figura que o autor aos Hebreus usa. Devemos nos desvencilhar do peso do pecado. É isso que ele diz. Como é que está na tradução na área? Desembaraçando-nos
todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos a carreira que nos está o quê? Nos está o quê, irmãos? Proposta. Sabe por que tem muito crente que não persevera? Ele sabe porque ele não é crente, né? Mas é porque ele tem um compromisso com o pecado. Ele não está entendendo que para ele correr bem, ele precisa tirar o peso do pecado. Ele precisa confessar os seus pecados e abandoná-los. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nós vamos lembrar do resto do versículo, porque ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi o que a gente acabou de contar. O problema, irmãos, é que a gente faz de pecado o Tamagotchi, né? Tamagotchi, né? Alimenta todo dia. Ainda que aquilo atrapalhe, irrite, né? Eu não sei quantos de vocês são da época do Tamagotchi. É Furby? Furby? Aquele bichinho. O pecado está sendo tratado como Furby. Está sendo tratado da mesma forma. Você alimenta e você quer que ele não cresça. Você deixa ele lá e você quer correr bem a carreira que nos está proposta. E quer chegar no final da vida e dizer assim: combati o bom combate. Que combate? Em nome do pecado? Por isso que o autor aos Hebreus chega para ele e diz assim: vocês já deveriam estar grandes e vocês continuam nanicos. Por que vocês continuam nanicos? Como eu vou saber o que me atrapalha se eu não sei o que é pecado? E você não sabe o que é pecado porque você não conhece quem é santo. Se nós conhecêssemos quem é santo, eu não precisaria de uma lista de pecados. Quem conhece a Deus sabe no que peca. A verdade é essa, irmãos. Sabe por que nós alimentamos os nossos pecados? Porque nós não conhecemos a Deus. Porque nós somos anões espiritualmente. Estamos não dar muitos ouvidos à palavra de Deus, estamos desprezando a palavra de Deus, nós estamos deixando de lado a palavra de Deus, em nome das nossas tradições, da nossa avareza, das nossas concepções erradas sobre a igreja, para que o pecado continue a ter espaço entre nós. Eu vou lá mexer com fulano de tal, que é da família fulano de tal. Eu vou lá mexer com fulano de tal, que tem o maior dízimo, porque aí ele vai embora. E a igreja alimentando o pecado, deixando o pecado tomar conta da igreja e fica se perguntando: por que é que nós não perseveramos? Por que é que nós estamos vendo os irmãos desanimados? Por que é que nós estamos vendo os irmãos abandonando o caminho, no meio do caminho, ainda que estejam aparentemente no caminho? Você quer que a sua vida prospere? Espiritualmente falando, não tem outra chance. Confesse os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Creia nisso. Todas as vezes, irmãos, que nós justificamos o nosso pecado, nós estamos dizendo que o pecado não foi já justificado em Cristo Jesus. Se nós dermos uma desculpa para aquilo que nós fazemos de errado em nome de alimentar essas questões, nós estamos falando a insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Trate, você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida e vai abençoar a igreja consequentemente. Trate os pecados.
E nós vamos ver a igreja, não só essa, mas todas as igrejas florescendo, irmãos. Porque nós abandonamos aquilo que nos impede de correr bem. É o peso, é a sobrecarga. Eu já pesei 110 quilos, nem parece, né? Sou distante. Eu já pesei 110 quilos. Aí eu passei a pesar 98, voltando a um peso que eu já tive há 20 anos. Não, mas que eu tive há um bom tempo. Irmãos, quando eu deixei os 110 quilos e passei a ter 98, eu parecia outra pessoa. A disposição era outra. Até fazer exercício eu comecei. Só depois que eu perdi peso. Já pensou? Eu não perdi peso fazendo exercício. Eu perdi peso me conscientizando que eu não podia comer as besteiras que eu comia. Foi uma convicção mental, um arrependimento de me ver daquela forma. E eu vou dizer com todo respeito como foi que eu cheguei a isso. Estava eu um dia em Pombal. Quem aqui conhece Pombal? Pombal, na Paraíba. Carne de sol boa, comida boa. E quem sabe como é a vida do reverendo Roberto brasileiro, sabe ainda mais do que eu estou falando, né? Porque ele gosta de tudo que eu gosto. Pudim, doce e muita carne. E estava eu e ele fazendo visita a algumas igrejas do sertão da Paraíba. Aí estávamos lá na igreja de Pombal e tiraram uma foto minha e dele. Quando eu vi a foto, eu disse: meu Deus, eu vou morrer desse jeito. Eu não sei como, mas a foto, ela saiu num ângulo que me mostrava do mesmo jeito do reverendo Roberto. Depois daquele dia eu disse: eu não vou ser mais gordo assim. Senão eu vou morrer. Interessante, né, irmãos? E eu fui para 98, até disposição para fazer exercício depois disso eu tive. Quando eu cheguei aos 98, quando eu me desvencilhei do ultra sobrepeso. Se você não se olhar no espelho, que é a palavra de Deus, e ver onde estão todas as suas gorduras, você vai morrer. Não vai perseverar. O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar para que você persevere na fé é que você olhe para aquele que começou a obra em você e que vai terminar. Irmãos, essas duas palavras que estão aí no grego, autor e consumador, eu fico imaginando como é que a pessoa acredita que a pessoa tem escolha na salvação. Ela só pode não ler a Bíblia. É verdade. Porque a Bíblia está dizendo aí claramente que aquilo que Deus começou em Cristo na sua vida, Ele vai terminar. Ele chama o Senhor Jesus Cristo de autor, ou seja, o princípio. A palavra no original, ela tem origem naquela palavra que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, aqui é o principiador, vamos dizer assim. Vamos fazer aqui um arranjado para que você entenda. Jesus é aquele que começa o alicerce da casa. Ele cava os buracos, coloca todo o material, faz o alicerce, constrói as paredes, faz todo o telhado e depois todo o acabamento. Você conhece pedreiro que ainda faz isso hoje em dia? Um cara que sabe fazer o alicerce, sabe fazer a pintura, a eletricidade, todos os detalhes, tudo direitinho, montar tudo que precisa ser montado numa casa. Você conhece um pedreiro que sabe fazer isso? Eu conheço Jesus. Ele começa a obra na sua vida e ele termina. Ele vai até o fim e faz cada detalhe na sua vida.
Olhe para Ele, que começa e termina. Ainda que no meio haja sofrimento. Não é perseverança em meio à perda que nós estamos falando aqui? Nós não estamos falando aqui justamente sobre a nossa condição de cristão que tem que saber perder, que se não perder não ganha, pronto. E é perder para ganhar, mas perseverando, indo até o fim. Olhe para Ele que é o autor e consumador da fé, e mesmo assim, para consumar e para começar e para consumar, no meio ele teve que passar por uma morte. No meio ele teve que passar por muito sofrimento. Quem somos nós para sermos melhores do que o nosso Senhor? A minha pergunta a vocês, irmãos, é: Jesus agradou a todo mundo? Jesus foi o homem mais popular da sua época? Jesus ele era aclamado por todos em Israel? Jesus, quando nasceu, o que foi que fizeram com ele? Só Herodes e os sacerdotes, os escribas, em ter ficado sabendo que o rei dos judeus nasceu, foi o que eles fizeram. Os sacerdotes já foram logo dizendo onde é que era, para poder Herodes providenciar a morte dele. Irmãos, olhem para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele já começou, agora olha lá no fim. Veja como ele começou e terminou, comece e termine também. Mesmo que você sofra, mesmo que você seja morto, mesmo que você seja ameaçado, comece e termine como Jesus começou e terminou, e Ele vai fazer você chegar lá. Para concluir, eu queria te fazer um desafio. Nós estamos aqui no primeiro domingo de 2015. E a minha pergunta é: você sabe em quantas horas dá para se ler a Bíblia inteira? Existem estudos que provam que em 72 horas você consegue ler a Bíblia, sem, claro, você lendo sem parar. Sabe qual é o desafio que eu quero te fazer? É que você lê a Bíblia em 72 horas. E se eu não conseguir, persevera. Leia a Bíblia em 72 horas. Se encha do conhecimento da palavra na leitura pessoal. Eu te desafio a não se ausentar no dia do Senhor do culto, tanto matutino como vespertino, 6h30 vespertino, nem da escola dominical. Se enche da palavra de Deus, ora mais, você vai ver que dá muito menos vontade de voltar para o Egito, dá muito menos lembrança das cebolas do Egito. Você vai começar a olhar que tem uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de nuvem de fogo durante a noite. Você vai notar que Deus vai tirar a água da pedra. Você vai notar que todo dia vai cair pão e carne para você comer. Porque basta que os seus olhos comecem a ver coisas que as outras pessoas não vejam. Eu te desafio que nesse ano de 2015 você aprofunde o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras, a fim de que você possa perseverar na fé, sabendo que gente já venceu, então não é impossível, sabendo que você tem que se desvencilhar do pecado, sabendo que você tem que ter Jesus o seu maior exemplo, que foi aquele que foi até o fim por você,
mesmo em meio ao sofrimento até a morte. Que Deus te abençoe.